Efésios capítulo 1, versículo 3, nós temos o seguinte versículo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa bendizendo a Deus aqui no versículo 3, adorando ao Senhor, exaltando a Ele, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também refere-se ao Senhor Jesus como nosso Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo trata Cristo como o nosso Senhor, nós precisamos parar e entender qual o significado dessa frase. O que o apóstolo Paulo queria dizer ou está declarando aqui quando ele então diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? O que essa declaração de Cristo como o nosso Senhor tem para nos ensinar? Vamos pensar no senhorio de alguém. Senhor é alguém que está acima daqueles que são os seus servos, obviamente. Se tem um senhor, automaticamente tem servos. Nós precisamos entender isso. Ao se referir a Jesus como o nosso Senhor, Paulo automaticamente refere-se a nós como servos de Cristo, como servos deste Senhor a quem ele indica, a quem ele declara ser. Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que tem pessoas que estão a seu serviço, pessoas que estão sob suas ordens. Nós, aqueles que dizem crer em Cristo, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, devem entender que não mais vivemos para nós, nem para os nossos desejos, nem para as nossas vontades, não é para realizar os nossos planos, nem satisfazer as nossas vontades, mas unicamente para servir Jesus Cristo, aquele que é o nosso Senhor. Se você diz crer em Cristo, você está dizendo que é servo de Cristo. Você está declarando Ele como seu Senhor. E como Senhor, Ele tem todo o direito sobre seus servos. Ele pode fazer de nós o que Ele bem quiser. Ele pode agir quando bem quiser, para o propósito que Ele quiser, porque Ele é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E um servo não pode desobedecer ao seu Senhor. O servo não só reconhece o senhorio daquele que está acima dele em uma posição hierárquica, mas o servo deve cumprir as ordens de seu Senhor. Um servo deve cumprir os mandamentos de seu Senhor. Um servo deve executar com perfeição e êxito a missão dada, a ordem dada pelo seu Senhor. Cristo é o nosso Senhor. E todos os seus ensinamentos devem chegar a nós como ordenanças, como palavras que nós devemos cumprir, como ensinamentos que nós devemos pôr em prática. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele refere-se a Cristo como o nosso Senhor. Não vivemos mais para nós. Não é mais para os nossos desejos, não é mais para as nossas vontades. Tudo agora será por Cristo, para Cristo. E por Cristo nós vivemos. Se por Ele, se preciso for, nós também morreremos. Servimos a Cristo alegres, servimos a Cristo tristes quando estamos passando por problemas. Mas nenhuma dessas circunstâncias podem nos impedir de cumprir o nosso ofício, o nosso papel. Nós somos servos. Como servos também nós não temos direito algum sobre nosso Senhor. Como servos, nós não podemos cobrar do nosso Senhor. Como servos, nós não podemos colocar o nosso Senhor na parede. Como servos, nós não podemos questionar as ordens do nosso Senhor. As ordens de Cristo estão contidas na sua palavra, na Bíblia, e nenhuma delas deve ser questionada. Vale lembrar que as únicas ordens que devem ser obedecidas cegamente são as ordens de Cristo. São as ordens de Cristo. Na congregação onde eu lidero, ninguém é obrigado a seguir as ordens se não estiverem de acordo com a Escritura. Como servos, nós devemos buscar sempre agradar o nosso Senhor. Como servos, devemos sempre adorar ao nosso Senhor. Como servos, devemos sempre buscar fazer aquilo que vai alegrar o nosso Senhor e não aquilo que vai entristecer a Ele. Nós somos servos. Senhor é Jesus Cristo. Mas Paulo, ele continua, além de dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz ainda que
Deus, o Deus Pai de Jesus, nos abençoou com todas as bênçãos. Com todas as bênçãos, não é com umas e com outras, mas com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo declara que o meio pelo qual nós somos abençoados, ou a causa de sermos abençoados, sempre é por causa e por meio de Jesus Cristo. Nós não somos abençoados com base nos nossos méritos, nós não somos abençoados com base no que nós fazemos, não, é muito além disso. Vai muito além de cumprir os mandamentos, vai muito além de cumprir ordenanças, muito além disso. Nós somos abençoados pela graça através de Jesus Cristo, porque Cristo conquista um direito para nós quando Ele morre, quando Ele ressuscita. Quais as lições que nós podemos aprender com esse versículo 3? Primeiro, quantas vezes ou quanto tempo faz que nós não bendizemos a Deus? Quanto tempo faz que nós não agradecemos a Deus, que nós não louvamos? Quanto tempo faz que em nossas orações nós não exaltamos a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus que não tem deixado faltar em nossa vida. Bendito seja o Deus que mesmo em problemas Ele tem nos poupado. Bendito seja o Deus que apesar de toda a calamidade em que nós estamos vivendo, Ele tem tido misericórdia de nós. Bendito seja o Deus que tem nos amado infinitamente, mesmo quando erramos. Quanto tempo faz que nós não exaltamos a Deus? Quanto tempo faz que nós não começamos a orar dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo faz que nós não agradecemos pelas bênçãos que Ele tem derramado? É que talvez as bênçãos não chegam como você quer, como você deseja, nem como você pede. Mas as bênçãos têm sido derramadas. Os milagres têm acontecido. Deus está com sua igreja. Nós temos motivo de sobra para dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a próxima lição? O que mais nós podemos aprender com o apóstolo Paulo no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios? Cristo, não esqueça disso. Jesus é o nosso Senhor e nós somos os servos. Ele não é aquele que nos serve. Nós somos os que servimos a Ele. Ele não está para fazer a nossa vontade, mas nós estamos para fazer a vontade dEle. Ele não está para atender os meus desejos, os meus mimos, as minhas vontades, os meus planos e os meus sonhos, mas eu estou para atender tudo isso que Ele tem assim colocado diante de mim. Ele não está para me obedecer, mas eu sou quem deve-lhe obediência 100%. Nós somos os servos. Muitos estão esquecendo do seu lugar. Muitos estão querendo viver como se fossem senhores de si mesmos. E pior, muitos estão vivendo como se fossem senhores de Jesus, determinando as suas ações, dizendo o que ele tem que fazer, a hora que ele tem que fazer, com quem ele tem que fazer, e para aquele propósito que eles querem que ele faça. Não funciona assim com Deus. Deus age dentro de sua vontade. Jesus é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre todas as criaturas, sobre você e eu. Ele determina o que nós vamos fazer, ele exige o que nós devemos fazer, e ele tem todo o direito de ter suas ordens cumpridas por nós. Uma outra lição é que somente as ordens de Cristo valem na igreja. Eu não tenho autoridade para dar uma ordem contrária à Bíblia. Não há na igreja evangélica uma autoridade máxima na terra. Não há na igreja evangélica um representante de Cristo, mas toda a igreja é representante de Cristo. Todos aqueles que se entregam a Cristo, que professam a fé em Jesus, são representantes de Cristo. Ele é o nosso Senhor. Todos nós, independente do cargo, somos servos de Cristo e servos uns dos outros. Estamos para servir e não para sermos servidos. Nós não devemos buscar que as pessoas nos sirvam, mas nós devemos servir a todos os irmãos. Uma outra lição é que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos. Paulo diz: Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Quando Cristo morre na cruz, quando o sangue dele é derramado, quando ele declara: está consumado, após sua ressurreição, todo o processo de salvação, o plano da salvação é cumprido. E Jesus, ele
consegue para nós um direito que nós não temos de nós mesmos, mas um direito que é dado a nós, chamado de a justificação por Cristo. É Cristo colocando em nós, ou Deus colocando em nós a justiça obtida por Jesus. É por Ele que nós somos justificados. É através dele que nós podemos ser abençoados. Não porque nós somos bons, não porque fazemos alguma coisa, não porque merecemos ou porque temos crédito com Deus, pois não temos nada disso.